cara não está incrível, mas peguei o meu almoço, estou no escritório, sábado, faltam um dia para a mentoria. Eu vou tentar filmar um pouquinho o que é criar um projeto, como que faz, dividir como que você cria uma ponte entre uma ideia para uma realidade. Né? Acho que com 13 turmas de mentoria, aí 3 anos, quase 4 anos fazendo isso, mais de 400 pessoas, acho que eu tenho uns 2 centavos para dividir sobre isso. Como eu realmente consegui transformar uma ideia numa realidade. E era uma ideia de dentro, assim, realmente muito alinhada, muito autêntica. Mas eu fiz jejum por quase 3 dias. Eu quebrei o meu jejum um pouco mais cedo com um suquinho de melancia. E agora eu tô aqui com um pokezinho, que é um arroz, ó, bem colorido. Meu corpo precisa disso. Eu, em teoria, queria fazer jejum até amanhã, mas preciso trabalhar e tava me sentindo um pouco fraca. Então eu falei, não, tá na hora de quebrar o jejum aos pouquinhos, tomei meu suco, deixando, né, assim, né. Mas muita coisa vai acontecer, mas eu realmente preciso comer agora. Eu queria tirar um espaço para dividir com vocês, não só dicas, eu não gosto muito dessa palavra, que eu acho que é um pouco supérfluo, mas talvez algumas diretrizes, né, que me ajudaram muito a transformar a minha vida, a transformar a minha mente, os meus sentimentos, né, e que me ajudaram a me tornar hoje essa versão que está mais confortável de criar projetos, de correr alguns riscos, de ir atrás de modelos que não são tão comuns tanto para minha vida quanto para minha profissão. Primeiro, né, se eu sempre tive perfil empreendedor ou não. A resposta, por incrível que pareça, é sim. Mas eu só fui me dar conta disso há uns 2 anos atrás. Até quando eu tava conversando com a minha mãe, eu perguntei, mãe, você lembra de eu, assim, mais jovem? E minha mãe falou, olha, Ana, sendo sincera, sim, você sempre teve um perfil de liderança, o que é verdade. Eu fui, né, da presidência, vice-presidência do meu grêmio estudantil do colégio. Eu fui vice-presidente da empresa júnior também na escola, que, gente, foi um dos períodos da minha vida que era muito fácil pra mim essa ideia de vamos criar um projeto. A gente criou uma bolsa que virava uma sacola, era uma loucura. Eu também, gente, uma coisa muito engraçada, que algumas pessoas não sabem, durante a graduação, uns bons 2 anos da minha graduação, eu tive um site de entretenimento chamado What's Going On, e é muito louco porque eu fui para vários shows internacionais que aconteceram na minha cidade, sem pagar, sabe? Depois eu fazia uma matéria pro site, e isso era tipo, não era nem um extracurricular, era só uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu sempre gostei, né, dessa parte de cinema, dessa parte de eventos, assim, e eu via como eu não, só que qual que é o lance, tá? Ou o problema? Eu tinha esse perfil empreendedor que é de criar coisas novas, de ter projetos, de colocar pro mundo, mas eu não tinha mentalidade do dinheiro para isso. Então, tudo isso que eu tô te falando, todos os projetos ou inúmeras horas da minha vida eram para experiência, era para voluntariado, mas eu não tinha essa vontade de fazer dinheiro. Tem uma frase que eu gosto muito que é adultos fazem dinheiro. Pois é, eu não era adulta ainda, né? Eu era uma adolescente que ficava, ai não, vamos cobrar. Porque na minha cabeça, a única maneira possível de fazer dinheiro era eu encho meu currículo de experiência, alguém me contrata e eu ganho dinheiro. Era a única maneira possível. Eu não entendia essa ideia de renda extra ou de diferentes fontes de renda, né? Era uma coisa que eu era muito bloqueada, gente. Então, quando a gente fala de colocar um projeto para o mundo que não seja só um hobby, mas que seja algo que você quer profissionalizar, que você quer se tornar, que você quer que torne um potencial fonte de renda ou que envolva dinheiro, vai ser muito difícil você conseguir transbordar da melhor maneira possível se você não olhar para sua mentalidade de dinheiro, se você não olhar para suas crenças de dinheiro. E não era só isso, a sensação que eu tinha era que era errado. Não, é quase como se eu estivesse cometendo um pecado capital eu colocar algo pro mundo que eu vou cobrar e as pessoas vão me pagar. Não. Outra coisa, né, provavelmente quando a gente pensa em empreendedorismo mais de você criando um projeto, criando um produto e colocando esse produto pro mundo, tá? Principalmente falando um pouco mais B2C, que é para clientes, para pessoas normais e não só você criando produtos para empresas, que é B2B. Olhar muito profundamente a mentalidade de vendas, porque eu achava venda como algo errado, algo sujo. Gente, de verdade, eu fiz muita terapia pra isso, assim, muita. E eu entendi que, cara, eu não sei exatamente de onde vêm essas crenças, né? Ou de onde vem. Eu não venho de uma família de empreendedores, empresários ou até autônomos, tá? Todas as pessoas da minha família trabalham, assim, alguns na parte de serviço, alguns em empresas. Minha mãe é funcionária pública.
Então eu não tinha nenhum exemplo, gente, nem os meus colegas, tá? Os pais dos meus colegas na escola. Eu não tinha esse exemplo de pessoas criando projetos ou criando produtos e vendendo. Eu não tinha essa familiaridade com alguém vendendo coisas ao meu redor. Né? Então eu acho que ficava distante, acho que ficava essa sensação de que era algo errado e eu tive que fazer muita terapia. E eu nunca esqueci o dia que alguém me falou uma coisa que foi um primeiro passo grande para essa transformação interna, né, de eu me abrir também como empreendedora. Eu ainda estou dando passos, tá, gente? Eu me considero ainda bem nova. Eu sei que pelos padrões de redes sociais, se você não tem tudo os seus sonhos realizados com 30 anos, se você não tem mais valor, pode desistir e ficar na miséria nas próximas décadas. Não acredito nem um pouco nisso. Eu tô começando. E olha que eu já realizei muita coisa, mas eu realmente acredito, gente, que eu tô agora finalmente me tornando uma versão que é capaz de dar esses primeiros passos que vão me levar a destinos bem interessantes, né? Assim, eu ainda estou num de transformação e num processo de expansão grande. Mas o primeiro passo foi quando uma terapeuta me falou que eu nunca esquecia, né? Você já parou para pensar que venda é vida? E eu, como assim? E ela venda vida, porque se você tá com fome e você vai no restaurante, que bom que existe um lugar que está vendendo comida para você. E eu falei, uau! Né? Ou se você precisa de uma roupa para um evento especial e você pode ir numa loja e você encontra algo que você se sente muito bem, que você está feliz de usar. Vida. E eu falei, nossa, realmente, né? Venda pode ser algo legal. E é, mas foi uma transformação. Né, de parar de me sentir também, ai, mas eu vou criar algo. E, sendo sincera, eu não tinha exatamente medo do que as pessoas achariam de mim. Isso não é muito medo que eu tenho, assim, do julgamento externo. Eu tenho medo de fazer algo errado. Eu tenho medo de ser injusta. Eu tenho medo de muita coisa, sabe, assim, de ser ruim para as pessoas. Né, de prejudicar as pessoas, assim. Então, eu sempre tenho muito cuidado com tudo. Eu tinha muito medo de, cara, eu quero vender algo, mas se venda é alguém enchendo o saco de outra pessoa ou alguém tentando tirar algo da outra pessoa, não tem, a conta não fechava, gente, não fechava. Tanto que eu brinco, né? A minha primeira turma de mentoria, ela foi sem estrutura nenhuma. Demorei quase 2 anos, né, para fazer ela. Entrevistei mais de 50 pessoas, 1 hora cada uma. Então foi um trabalho muito grande, mas eu não conseguia botar pro mundo. E quando eu finalmente coloquei pro mundo, gente, foi quase que um parto. Era para ser 2 encontros, né? E eu cobrei R$ 99. E foi muito difícil, gente, cobrar esse valor. Foi assim, ai, como que eu vou cobrar R$ 99? Isso foi, tipo, foi muito difícil. Mas 2 coisas me fizeram fazer isso, né? A primeira, que eu queria uma estrutura. Eu já estava fazendo um monte de mentoria gratuita, mas eu queria comprometimento. Eu falei, gente, vamos, sabe, um cercadinho, assim, o dinheiro, ele ajuda muito bem a criar esse cercadinho de quem tá dentro e quem tá fora, né? Assim, quem tá comprometido, quem quer fazer, e daí eu consigo me doar mais porque tem esse container. E a segunda é que, cara, adultos fazem dinheiro. Eu comecei a entender isso e eu queria crescer. 30 pessoas se inscreveram para minha primeira turma de mentoria. Depois do segundo encontro, eu falei assim, gente, vamos fazer mais aqui. Vocês podem ser os meus porquinhos, né? Aquele de laboratório, para eu testar umas coisas que eu quero criar um projeto maior. Porque eu amei estar dentro de um container com pessoas que querem poder criar novas coisas e jornadas. E a gente falar de... Ai, eu amava. Ainda amo, né? Mas assim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Esse container, eu amo, 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 tipo, entrar na caverna com as pessoas, assim, é esse comprometimento que me alimenta também. Mas eu peguei todo o dinheiro da primeira mentoria, juro por Deus, gente, eu gastei em terapia pra lançar a segunda mentoria. E eu lembro que eu falava com a terapeuta, assim, eu sentia uma dor nos músculos, uma dor nos braços, de como que eu vou cobrar mais. Porque eu não podia continuar, gente, é uma questão de equilíbrio, é uma questão do que é justo também. Olha todas as experiências internacionais que eu tenho, todos os lugares que eu já tive. De verdade, eu sinto que é quase errado cobrar merreca ou cobrar pouco das pessoas, porque diminui o valor. As pessoas não valorizam. Vai dizer. Todo mundo, em teoria, quer pagar pouco, mas daí chega na hora, te oferecem algo que é muito baratinho, você até gosta, mas você não vai valorizar da mesma maneira de algo que você investiu, de algo que você vê o valor, de algo que é diferente. Eu queria isso, sabe? Mas eu não conseguia chegar lá, eu não conseguia acessar isso. Mas eu sentia um bloqueio, gente, assim, de faltar o ar. Daí eu fiz uma terapia específica que mudou minha vida. Em seguida eu fiz um workshop que eu lembro que eu cobrei. Olha que louco, gente, eu cobrei R$ 279. Um workshop. 80 pessoas se inscreveram. Sendo que eu cobrei 3 vezes mais. E daí eu entendi. Mas não é porque só o mundo externo valoriza mais, porque é mais caro. Não é sobre isso. É quando você consegue valorizar o seu trabalho. Quando você consegue bancar
internamente você vê o valor, as pessoas reconhecem isso também. Então tá aí uma outra coisa que eu aprendi, hein, que o empreendedorismo, ele é muito um espelho de você. Do quanto que você acredita no seu produto, do quanto que você acredita no que você está construindo, do quanto que você acredita, né, no valor que você quer proporcionar para as pessoas e também no quanto que você acredita que merece receber das pessoas isso. Que não é só dinheiro, tá? Que é importante, mas é o dinheiro e o tempo delas. Eu não vejo minha mentoria como um produto que você usa e vai embora. São pessoas que eu nutro na minha vida até hoje. Pergunta para qualquer mentorando meu, tem um grupo global, eles têm meu WhatsApp, eles têm acesso a mim, eles me mandam mensagem. Né? E às vezes eu não respondo e fico, gente, manda de novo, porque meu WhatsApp é uma loucura, né? Eu falo assim, Ana, que daí eu vejo. As pessoas ainda têm acesso a mim, né? Porque é uma troca, estamos construindo os nossos sonhos. Eu vejo a minha vida como uma jornada de anos, décadas. E a gente está dando os passinhos juntos agora, né? E a mentoria dá muito resultado. Eu acredito muito no produto que eu criei, porque até brinco, né? Até hoje eu nunca perdi uma mentoria. Eu estou em todas. Absolutamente tudo sou eu. Né? E é muito louco, eu vou muito um pouco contra essa onda do digital, porque minha mentoria não tem nome. Às vezes a gente vê na internet, Atena, a mentoria, whatever, né? Não, é mentoria para Ana Paula Pop, a mentoria sou eu, é o que eu acredito. E turmas, né? Aí, e sempre melhorando, sempre fazendo mais, mas eu acho que esse primeiro passo foi identificar que eu tinha o desejo de criar algo que era razoavelmente natural para mim, mas também identificar quais que eram os bloqueios, quais que eram os medos, quais que eram as crenças que me impediam de colocar para o mundo. Mas a minha jornada, ela foi um pouquinho mais fácil, digamos assim, porque, cara, aqui o YouTube, se você clicar, tem uns videozinhos aqui 7 anos atrás. E que eu tô outra pessoa, né? Tô mais gordinha, de óculos, uma loucura. Mas eu já tava fazendo vídeo, gente, de 30, 40 minutos explicando como fazer o que eu tava fazendo internacionalmente. Então, se você for ver com profundidade, já era uma mentoria. Por quê? Porque a mentoria sou eu. Já tem vídeos meus, sabe? Na época que eu morava na China, ainda 5, 6 anos atrás, falando sobre, cara, você merece ver os seus sonhos. Então foi fácil, porque eu criei um produto baseado no que eu acredito, no que eu vivo, e eu já estava ajudando as pessoas há muito tempo. Então fica muito mais fácil eu também pedir para elas, né, ter essa troca de que, olha, você já me conhece, você já está entendendo mais ou menos a minha vibe, você está vendo a minha história também. Isso que é muito legal, porque eu amo o meu Instagram, eu nunca parei, né? Teve uma época que não era mais legal postar no Instagram. Toda semana, né? E é muito legal, gente, porque se você entrar no meu Instagram e você for descendo, tem tudo que eu vivi lá, quando eu tava na ONU, quando eu tava no Japão, aprendendo da bomba nuclear, quando eu tava morando na China, quando eu tava fazendo tudo, todos os países que eu fui, porque é meu grande álbum de fotos, que eu acho que é essa grande prova de que, ei, olha a mentora que você pode ter aqui, entendeu? Ela é um pouquinho diferenciada. Eu me considero uma pessoa diferenciada, gente. Me considero mesmo. E não é melhor nem pior do que ninguém, tá? Eu só realmente tomei escolhas durante a minha vida e banquei que é diferente da maioria das pessoas. Quando eu fui pra China, na primeira vez, não era cool ir pra China. Tinha meia dúzia de brasileiro. Primeira vez que eu fui pra China, gente, não tinha nem smartphone direito. Eu tava lá sem saber o que tava acontecendo, não sabia falar um ni hao da vida. Não sabia nada. Tem uma história maravilhosa que eu não sei se eu contei aqui. Eu precisei visitar um amigo numa universidade. Ele me deu o endereço e eu falei com a diretora do meu curso, né? Eu falei, olha, eu preciso pegar um táxi pra ir pra essa outra universidade, o que eu faço? E ela falou assim, você pega aqui, ela escreveu em chinês, né? Tipo, preciso ir para tal lugar, né? E ela me deu o papelzinho, ela falou, tá, vai pro táxi. Só que qual que é o problema, tá, gente? China 2013. A taxa de analfabetismo dos taxistas era alta. E não tinha aplicativo, não tinha os paranauezinhos, sabe? Mapinha e tal. E corria, assim, o risco, tá? Por isso que lá atrás, né, eu já sabia para sempre carregar um cartãozinho com um número de telefone para ligar pro meu dormitório, pra minha faculdade, se alguma coisa acontecesse, porque às vezes não rolava de ler. E eu falei para ela assim, tá, e se o taxista não conseguir ler o papel? E ela falou assim, pega na mão de Deus e vai. Gente, por isso que quer dizer. Isso pra mim era uma aventura. Era tipo, yes. Mas eu lembro dos momentos que eu tava no aeroporto embarcando pra umas coisas que eu ficava assim, meu Deus do céu. Quando eu voltar, eu vou voltar uma pessoa diferente, porque eu vou estar vivendo coisas que eu não imagino quais são ainda, né? E era isso que me fazia feliz. Mas eu me considero, assim, um pouquinho diferenciada. Mas, novamente, a gente jamais melhora o pior do que ninguém. Jamais, jamais, jamais. Assim, eu sei o que significa pagar o preço e todas as coisas boas que vêm com isso, de ir atrás dos seus sonhos, mas eu também sei todo o peso, todo o desespero, toda a tristeza dos muitos nãos da nossa jornada. E eu acho que isso também me torna uma mentora muito boa também, mas eu precisei passar por essa jornada para empreender. De entender o que eu queria dar para o mundo, de entender que tinha algo que queria sair e de entender que eu queria ser adulta o suficiente para sim, né, fazer um produto que custa dinheiro,
que custa tempo para fazer, que tem uma promessa, que oferece um tipo de resultado, que promove um tipo de transformação e bancar a responsabilidade disso. Porque não é só sobre vender, gente, é sobre entregar. É sobre gerenciar a expectativa dos outros, é sobre gerenciar as minhas próprias expectativas. E uma coisa que não é óbvia sobre o empreendedorismo é que ele é uma jornada muito espiritual, gente. Muito. Porque é você de frente com seus medos, é você de frente com seus bloqueios, é você de frente com tudo que você tem dentro de você. Porque a jornada do mercado corporativo normal, ela é muito desafiadora, é um bolsão diferente de desafio, sem dúvida, mas tem algum nível de garantia de que, cara, se tem uma semana que se você não tá performando tão bem, tudo bem, vamos lá, né? Mas o seu salário tá garantido no final do mês, você tem muito claro quais são os seus níveis de responsabilidade, né? Existe, assim, uma adaptabilidade que é um pouquinho diferente pensando no nível de pressão de quando você empreende, né? É muito difícil para mim uma semana que eu não tô conseguindo ir tão bem, porque eu tenho responsabilidades com pessoas. E eu não posso meter o louco, né? Assim, posso, sem dúvida, já aconteceu de eu ficar doente, de eu ter que remarcar alguma mentoria, mas assim, eu não posso fazer isso para sempre. Eu tenho que estar sempre muito conectada, né? Porque não é só sobre estar presente numa reunião. Eu estar conectada com a pessoa, eu estar com energia também para passar para ela, porque muitos meus mentorandos precisam disso, dessa energia de vai lá, come on. De que dá, é possível. E eu preciso ser essa fonte, né? Eu preciso estar conectada para isso. Então, o produto que eu criei também é muito específico em relação a isso, assim. Então, para quem deseja empreender, eu acho que o ponto de partida, antes de pensar em estratégia, antes de pensar em tudo mais, e sendo bem séria, gente, eu até tenho uma mentora de negócio, e eu falo com ela me falou assim, muito legal, porque eu sei que ela trabalha com centenas de pessoas. Ela falou, Ana, você e mais 2 pessoas que eu conheço que têm resultados que são estranhos. Estranhos do tipo assim, você tem muito resultado e você não faz as coisas que é pra fazer. E eu falei, que elogio. E ela falou, não, Ana, real. E eu perguntei pra ela, o que você vê em comum? Eu sei porquê, tá? Eu sei do porquê eu ter resultados. Isso a gente pode falar em outro vídeo. Mas eu perguntei pra ela, o que você vê em comum comigo e essas 2 pessoas? E ela falou, são pessoas que se importam demais, demais com seus clientes. Eu falei, aham, touché. Né? Então também tem essa questão, assim, o meu tipo de empreendedorismo, apesar de eu trabalhar muito, é sábado aqui, gente. Estamos aqui, né? E feliz, de verdade, assim, porque é um projeto, é um sonho que eu tô tirando do papel. Como que eu vou reclamar? Eu que decidi estar aqui, eu tô num escritório maravilhoso, eu tô aqui com a vista do Burj Khalifa do meu lado, entendeu? Tipo assim, tô com viagem marcada, tô com pessoas novas entrando na minha vida. É literalmente que eu rezei durante muito tempo, pedi pra Deus, assim, sabe? Então, tem um outro lado também de responsabilidade, mas vale muito a pena. Mas o meu empreendedorismo ele é um pouco diferenciado. Ele não é só sobre aplicar técnicas da internet, é sobre abrir meu coração para que as pessoas certas possam vir, para que eu possa me conectar, para que eu possa ajudar e para que eu possa transbordar algo que eu tenho dentro de mim, porque eu acredito mesmo que hoje o meu projeto de mentoria é o meu propósito. Que eu não só encontrei, mas que eu decidi que eu ia fazer algo a respeito, porque é natural para mim. Porque é o que eu tenho de melhor para oferecer para o mundo, que é sistemas, que é organização, que é uma energia, que é essa possibilidade e a vontade de fazer algo. Então, assim, eu tive que bancar isso também. Né? Eu até brinco, não é brinco, mas assim, seria mais fácil se o meu propósito, o meu sonho fosse criar uma solução de TI, de tecnologia para as empresas, porque daí fica mais fácil as outras pessoas reconhecer valor, né? Porque muitas pessoas que têm as crenças que eu falei que eu tinha lá no passado, talvez venham para mim e olha, não conseguem se conectar. Lá enganando. Lá, sabe? Não consegue. Não consegue. Eu entendo isso, assim. Mas eu também tenho que bancar esse sonho dentro de mim e bancar o que é natural, o que faz sentido pra mim, o que faz a minha alma vibrar, o que faz, sabe? Mas, gente, não é fácil. Mas se tem algo que eu posso dizer, é que vale muito a pena. Acredito nisso de verdade. E eu lembrei agora, olha aqui, gente, esse take que eu consegui, uma loucura, né? Mas eu lembrei agora de uma história que eu vou contar pra vocês, que ela aconteceu na praia de Zeebrugge, na Bélgica. Como que eu fui parar na Bélgica? Eu acho que é uma história pra outro vlog. Em linhas gerais, eu namorei um belga durante alguns anos e final de 2020, Covid, eu consegui o visto especial para namorados, né, ou casais que não estavam casados, e fui passar 3 meses na Bélgica com ele. A gente ficou 9 meses sem se ver, porque ele estava trancado na China, eu estava trancado aqui em Dubai, e passei lá 3 meses com ele. Mas o ponto é, vou poupar vocês de muito drama.
tá? Não deu certo, não foi legal. Mas o ponto principal é, eu já tinha vontade de empreender. Olha que louco. E eu já falava pra ele, mesmo quando eu tava aqui no programa do DBA, que eu queria empreender. E eu falei pra ele que eu quero fazer uma mentoria. Eu falava até que eu queria fazer um mini curso de gratidão. Pras pessoas, assim. O que é muito, muito louco, porque ano passado, em novembro, eu fiz. E eu cobrei. E as pessoas compraram, foi um sonho também realizado em 2024, tá? Fazer um projeto, apesar desse ano ter feito gratuito, porque eu falava pra ele que queria muito fazer, e eu lembro que na época eu queria fazer uma jornada de gratidão de 30 dias por R$ 9,90. Eu lembro que eu tinha isso na cabeça. A gente vai crescer. Mesmo cobrando, gente, salvo engano, esse de novembro, acho que eu cobrei, não lembro o preço agora, 300, 400 reais. Ainda tiveram pessoas que pagaram e não participaram, olha que louco. Olha que louco, né? Mas enfim, a gente segue o barco. Mas eu lembro que eu falava pra ele que eu queria empreender, que eu queria fazer mentoria. Eu lembro que uma vez eu mostrei o plano pra ele. Eu nunca vou esquecer o dia que ele falou assim: Nossa, Ana, isso é muito legal, né? Mas o que eu vou dizer pros meus pais? Vocês acreditam? Ou seja, ele era muito assim, né? O que os meus pais vão achar disso? E eu lembro que eu falei assim: Nossa, que louco ouvir isso dele, porque quando eu falei pra minha mãe da mentoria, e gente, a minha mãe me apoiou com tempo, com investimento, que na época a gente nem tinha pra eu fazer, todas as coisas internacionais, né? Pra eu encher literalmente meu currículo pra, em teoria, ter o melhor emprego do mundo, mas quando eu falei pra minha mãe, eu não tô satisfeita aqui, o mundo corporativo não tá me nutrindo e eu tô com esse sonho. E eu lembro que eu contei pra minha mãe da mentoria. Eu falei, mãe, mentoria é essa. E minha mãe falou assim, Ana, a internet é o futuro. Ou seja, a minha mãe já tava assim, animada, a internet é o futuro. Eu dei risada. E eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, você acredita na mentoria? Você acredita nesse sonho? E vocês acreditam que minha mãe falou assim, não é que eu não acredite na mentoria, é uma ideia sensacional, é maravilhoso, vai dar certo, mas você tem que entender que eu acredito em você. Seja lá o que você escolher, eu vou ser capaz de acreditar. Eu fiquei tipo, talvez um pouco de amor seja isso, tá? E não me entenda mal, se os seus pais não conseguem te dar isso, é porque bloqueio, eles não tiveram medo, eles querem que você esteja seguro, tá? Eu tenho noção disso. Mas eu fui muito grata que a minha mãe tinha entendimento disso. Ela falava, olha, filha, hoje eu sou funcionária pública e essa segurança que eu desejo pra você, hoje eu consigo te dar. Ou seja, se qualquer coisa... E isso é uma coisa que eu sou muito grata também, tá? Eu acho que é importante ter esse papo aqui real, tá? De que a minha mãe falou assim, Ana, se der errado essa questão do empreendedorismo, você vem morar comigo e eu te ajudo a comer. Tipo, na cabeça dela eu posso te dar isso, então por que não? Né? Assim, por que eu vou te impedir de ir atrás dos seus sonhos? Minha mãe também já teve um papo comigo que ela não queria que me tornasse uma pessoa frustrada. De culpar ela, sabe? Eu tinha um sonho lá atrás e você não deixou. Minha mãe falou, cara, eu não quero isso pra mim não, assim, vamos atrás dos seus sonhos, vou te apoiar como puder. Então, hoje eu consigo identificar um pouco isso, o poder de ter alguém que acredita em mim, né? E duas coisas, já vou terminar a história da Bélgica. Antes de eu lançar a mentoria 1, vocês acreditam que eu fiz uma lista de 4 pessoas que a opinião realmente importava? Porque eu cheguei à conclusão de que, cara, algumas pessoas falam, você não pode se importar com a opinião de ninguém. Eu cheguei à conclusão, cara, eu não sei se isso é totalmente possível, de não se importar com a opinião de absolutamente ninguém. Mas eu cheguei à conclusão de que eu podia escolher muito bem as pessoas das quais a opinião eu me importava. Ou das quais a opinião do que eu queria fazer, da minha visão para minha carreira, do meu projeto, seria relevante. Porque eu confiava não só que elas entendiam um pouco do projeto, ou que elas entenderiam, né, mas que elas me conheciam muito bem. E eu queria, cara, do ponto de vista seu, faz sentido? E eu fiz uma lista com 4. Minha mãe, minha irmã e 2 amigas. E porque eu tinha muito medo de, gente, eu tô querendo enganar as pessoas, sabe? Eu tô completamente louca, isso faz sentido? Tipo assim, como assim? Quem sou eu na fila do pão pra ser mentora, sabe? Tipo assim, eu tô muito louca, apesar de ter todas essas experiências internacionais e tudo mais, de ter vivido muito. Eu posso me permitir trilhar essa jornada? E eu falei com as 4, e as 4 super me apoiaram, gente, super me apoiaram. Tanto que uma amiga minha, dessas duas, já trouxe pra uma masterclass, em que ela dividiu a jornada dela, né, que ela trabalha remotamente internacional, e uma outra mentorana minha, minha outra amiga, fez a minha mentoria. Olha que louco, gente. Sem me avisar, onde ela simplesmente comprou, pediu o preço, né, não pediu nenhum desconto, e fez. E ela conseguiu mudar de cidade e ir pra São Paulo, que ela queria, através do contato com uma outra mentorana minha que fez minha mentoria. Olha que louco. Incrível, né? A vida é muito boa. Mas, então eu falei, tá, as 4 agora me apoiam, a opinião delas importa, elas entendem. Mas, voltando para a Bélgica. No meio desse término,
que foi meio a banho-maria, porque eu não conseguia voltar pro Brasil, não tinha hotel, gente. Final de 2020 na Europa foi caos. Eu fiquei 3 meses na Bélgica sem entrar num restaurante, sabe? Tipo, uma loucura. Foi bad vibe mesmo. Mas eu aprendo... Nossa, gente, eu aprendi a crescer muito naqueles 3 meses, assim. Eu sou muito, muito grata mesmo. Mas viver aquilo não foi divertido. Mas um dia tava eu na praia. A gente nevou na praia. Eu tava de frente pra praia em Zeebrugge, que é tipo o interior de Bruges, na Bélgica. Então eu tava desempregada. Nossa, gente, foi uma vibe. Foi uma vibe. Eu ainda tava querendo empreender, né? Querendo fazer mentoria, mas enfim. E um dia eu tava sozinha na praia, assim... E eu lembro que eu olhei pro mar e eu tava com fone de ouvido e eu coloquei... Eu tinha baixado, acho que no YouTube, sei lá o que era, a trilha sonora do Clone. Olha, levando o Lubá... Nem pensava morar do Bar de novo, hein? Olhando pra trás. Mas eu tava com a trilha sonora do Clone, assim. Eu lembro que eu tava olhando pro mar, assim. E eu senti no meu coração... E tem muito... Eu não falo tanto aqui, mas tem muito da espiritualidade. Muito da fé. Muito do acreditar no invisível na minha jornada. Muito. E eu tava olhando assim pro mar e eu me conectei e eu falei assim, eu senti no meu coração quase como uma voz dizendo: você é capaz de acreditar no invisível? Você é capaz de acreditar no desconhecido? Eu lembro que eu fechei os meus olhos e, gente, meu mundo estava desmoronando. Eu sabia que eu ia terminar com ele e eu ia voltar pro Brasil sem namorado, sem emprego, sem chance de voltar pra China. Tipo assim, tudo que eu tinha planejado por anos, por água abaixo. Voltando pro Brasil pra morar na casa da minha mãe, sem vacina, querendo empreender, mas assim, sentindo que era impossível, gente. Era uma dor nos braços que me dava, assim, era muito difícil. Mas eu tinha esse sonho, sabe? Eu não queria voltar pro mundo corporativo. Eu não queria. E não é tipo, não tô afim de trabalhar. Eu tava disposta a trabalhar 24 horas por dia. Não era pra fugir do trabalho. Eu só queria correr de encontro ao que o meu coração vibrava, sabe? E eu sentia que era a coisa certa a se fazer. Eu sentia que eu tinha quase que uma responsabilidade em fazer isso, sabe? E eu lembro que eu olhava assim a praia e eu falava, caralho, como que eu vou fazer isso, né? Assim, tipo, e eu olhando assim, ouvindo a música do Clone, né? Foi muito de acreditar. E de verdade, gente. Não quero me emocionar, mas foi um pouco assim, você consegue ter fé? E novamente, não é fé no homem branco de barba. É fé de que a vida tá te puxando pra um caminho e que coisas boas podem acontecer, apesar de você não ter nenhuma confirmação agora. E foi muito você é capaz de acreditar em você mesma, mesmo nos momentos mais desafiadores. E eu lembro que eu fechei os meus olhos, eu quase fiz um trato com Deus, assim, né? Seja lá com o universo, com essa energia. Eu falei assim, cara, eu vou bancar, eu vou acreditar. E foi isso que eu fiz. Eu terminei meu relacionamento um dia antes de vir pra casa, um dos momentos mais traumáticos da minha vida, tá? E eu não terminei meu relacionamento porque eu quis, tá, gente? Eu terminei meu relacionamento porque eu não tive escolha. Eu precisei acreditar em mim no momento que não tinha nada apontando algo positivo. E eu acreditei em mim. E eu voltei pro Brasil. Lembro que eu senti uma intuição muito grande de fazer... Tem uma reza de 21 dias do Arcanjo Miguel, acho que é esse o nome. E eu fiz. O meu celular parou de funcionar. Eu fiquei o mês inteiro desde que eu voltei, assim, tipo, sem rede social. Chorando muito, me conectando muito, vivendo o luto do término. E um pouco menos de 2 meses depois desse retorno foi quando essa mentoria número 1 saiu. E desde que eu me abri pra ajudar as pessoas, a vida tem me ajudado muito. Muito, muito, muito. Queria contar esse momento, assim, de que não foi uma decisão apenas racional empreender. Na verdade foi o contrário, foi quase como se a corrente da vida estivesse me puxando para um lado, eu tentando me segurar, tentando ir pelo outro durante um bom tempo, até que teve um momento que eu não tive mais forças e que eu precisei me render, surrender. Precisei me render ao poder do que meu coração vibrava, desse potencial, e resolvi fazer algo a respeito disso. Foi muito difícil. Todo lançamento de minha mentoria começa amanhã, eu sempre fico muito, nossa, Deus, só me traz as pessoas certas, por favor. Ou dar meios pra ajudar ela. Tantas pessoas, gente, me contam histórias, nossa, Ana, eu pensei que eu queria conseguir a mentoria e do nada uma tia me ofereceu, eu consegui um dinheiro extra, ou sei lá, sabe? Não é só sobre dinheiro, não é pra ser um sofrimento participar da mentoria, é um investimento que te traz retorno, né? Sempre foi essa ideia. Tem uma programação, a energia da mentoria você bota dinheiro e tempo em mim e eu, né, sou capaz de devolver oportunidades que vão te dar muito mais dinheiro ou ideias ou tudo que é um investimento que tem que ter retorno. Foi desde sempre criado, assim. E hoje está criando esse projeto, que hoje, essa turma principalmente, né, 13ª ou a terceira turma da nova mentoria, que é a temporada 2 que eu falo, é um privilégio, é uma das melhores coisas que eu tô criando,
né? Eu tive que criar ou aprender com o tempo a criar ferramentas novas, ou usar ferramentas, tanto a área de membros. Eu não uso a área de membros do Hotmart, eu uso do Member Kit, que é uma que eu pago a mais, mas só para poder entregar, sabe? A melhor coisa. Eu uso o Zoom para os nossos encontros ao vivo. Eu uso a ferramenta do Calendly, que é para minha agenda online, para os encontros individuais também, né? Para a gente sincronizar e para as pessoas poderem escolher os horários que fazem sentido para ela. Eu uso também a plataforma do Circle, que eu tenho uma rede de networking dos mentorandos chamada House of Dreams. Eu uso o Notion, que é a plataforma para exercícios, para organização de vida também, que eu divido os templates. Então, com o tempo, eu fui integrando, né? O Notion apareceu, ele começou na turma 6, o House of Dreams, o Circle começou na nova na nova mentoria na turma 1, o Member Kit já começou na turma 2 ou na turma 3, né? E com o tempo eu fui aprendendo a criar essas plataformas, ou a utilizar e criar uma jornada que fizesse sentido, levando em consideração também muito feedback das pessoas, né? Então não foi só sobre criar a mentoria uma vez. E isso é uma coisa que eu vejo, juro por Deus, gente, eu não quero julgar quem lança coisa ou quem lança produto, tá? Mas muitas pessoas desistem depois de fazer uma ou duas ou três vezes porque elas só focam no resultado. Se eu não tô tendo o resultado que eu quero, vou abrir mão. Eu entendo mesmo. Só que se todas as minhas turmas de mentoria eu já tive dezenas de pessoas que estão ali precisando algo que eu tenho para dar e tem uma troca maravilhosa e a gente está construindo juntas, como que eu vou parar? Mesmo que até hoje eu ainda não consegui, tá? Quem sabe essa turma? Um pouco de fé. Eu tenho um número específico, né, de pessoas que eu quero numa turma de mentoria. Esse dia vai chegar. Quem sabe amanhã. Uau. E não sei, meu coração vibra que tem um espaço. Esse é o espaço disponível. E toda turma é também uma luta para garantir que eu tô fazendo o máximo para tentar preencher esses espaços, mas quando eu vejo cadeiras vazias, quando a mentoria começa, eu tenho uma sensação de que era para pessoas estarem ali, elas não estão. Isso me dói também, né? Mas, porque a mentoria nunca foi sobre fazer zilhões, sobre, sabe, milhões de pessoas com atendimento ruim. Não, cara, é muito petit comité, muita galerinha ali, né? É muito assim, ó, a galera vibrando junto mesmo, poucas pessoas, né? Mas mesmo assim eu tenho essa sensação, mas eu continuo com fé, acreditando naquela força que eu senti, aquele pedido, sabe, na praia da Bélgica, no momento mais desafiador da minha vida, assim, emocionalmente. Tanto medo, tanto bloqueio. Acho que isso também é uma das questões que eu gosto de ser mentora, e acho que eu sou uma mentora muito boa também, porque eu consigo eu sei exatamente o que as pessoas estão sentindo, porque eu já vivi isso, já estive daquele lado. Então, cara, é uma jornada, mas hoje eu decido com o meu coração acreditar em milagres. Porque milagres são normais. Milagres é apenas o desdobramento da nossa crença. De a gente acreditar que a vida tá aqui para nos suportar. Dar o suporte, né? E que a vida tá aqui para nos ajudar. E que a correnteza, que a gente sente esse magnetismo nos puxando, por mais que a gente não saiba o destino, né? Pra onde ela tá me levando, é boa. Eu acredito nisso. E tem coisas muito boas nos esperando do outro lado, quando a gente crê na gente mesmo e quando a gente crê na força do nosso coração. Eu vou terminar esse áudio dividindo uma frase de Star Hicks, que eu nunca esqueci, tá num vídeo dela do YouTube, né? É um vídeo antigo que ela fala: tudo que você pode realizar com seus braços é medíocre comparado ao que você pode conquistar e realizar com a força do seu coração e da sua mente. E eu acredito muito nisso, gente. Porque milagres são normais. E porque a colheita é garantida. Sem dúvidas. Eu gravei um pouquinho aqui de trabalhando, estudando. Também faço cursos. Hoje teve um encontro de uma mentoria que eu faço. Eu tenho uma quantidade bem grande de cursos que eu faço de diferentes áreas, assim, que são úteis para o meu desenvolvimento pessoal e são úteis também para minha própria mentoria, né? Para eu ter mais ferramentas também, assim, para eu aplicar muita coisa para poder trazer para as minhas mentorandas. Never skip a sunset. Vem aqui fora aproveitar. Olha aqui, gente. Não parece mentira? Mas queria dizer que é desafiador, gente. Várias coisas estão acontecendo aqui no Oriente Médio, mas eu resolvo alimentar dentro de mim a esperança de dias melhores, focar nas coisas que precisam ser feitas na minha vida, focar no que eu tenho controle e ainda assim, obviamente, sentir empatia, mas acho que são escolhas, né? Eu posso simplesmente ficar prostrada, posso ficar, né, em posição fetal sofrendo pelo que eu não tenho controle,
ou eu posso tentar encontrar um pouco de beleza até, né, no solstício tão lindo e, sabe, me conectar com a possibilidade de dias melhores. Então tem esse outro lado também, tá? De empreender e de viver a vida, que é coisas externas que acontecem, que estão completamente fora do nosso controle, medos, várias sensações e emoções, mas fazer o que precisa ser feito e seguir em frente. Saindo daqui agora e olha isso, gente, que beleza. Uau! Pequeno problema, gente, tô muito atrasada. Minha massagem começa em 25 minutos. Vai dar certo, gente, vai dar certo, vamos comigo. Ah! Não sei se a câmera vai conseguir pegar, gente. Uau! Gente, olha esse roxinho, para. É com as luzes da cidade, não dá pra ver. Eu fiquei admirando que é o pôr do sol e eu olhei pro relógio, 13 minutos. E eu vi um taxista, eu perguntei: posso entrar? Ele, pra onde você tá indo? Eu falei, cara, é 3 quadras daqui. Ele, pode. Em dias normais eu teria andado com prazer, bicicleta e necessidades de urgência, mas me distrai, gente. Olha que lindeza, olha ali no fundo. Ai, vai dar certo, vai dar certo. 4 minutos, gente. Não é que deu? Olha que loucura. Ai, tô pronta já. De verdade, eu acho que eu mereço, depois que eu trabalhei tanto nas últimas semanas. Gente do céu. Ela trouxe um chazinho agora aqui pra mim. Vocês estão vendo essa barra aqui em cima? Gente, ela sobe em cima da gente, é real oficial. É incrível. Tô uma pessoa nova. Nossa, nossa, gente. De verdade. Uau, uau. Bom, agora eu vou conseguir mostrar um pouco mais da Chinatown, apesar de estar... Nossa, gente, tô muito relaxada. Uau. Toda vez que eu quero comida coreana, eu venho nesse aqui, ó, o bibimbap. Eu quero mostrar, mas tem leis aqui estritas, que a gente não pode filmar as pessoas sem permissão. Então eu vou fazer o meu melhor pra tentar filmar coisas, mas não focar nas pessoas, principalmente as pessoas de hijab e Pandora. Mas eu quero ir na livraria e eu acho que eu vou comprar janta aqui mesmo. Não sei o que eu quero comer, eu não tô com tanta fome assim. Veremos. De um lado a gente tem as lanternas e do outro eu vou contar uma coisa sensacional pra vocês. Tá vendo aqui? Isso em chinês é Ka, lá. E ok do lado eles colocam, é literalmente a palavra chinesa pra karaokê, gente. Real oficial. E saindo aqui da Chinatown, tem algo na minha frente. É muito Dubai o fato de ter isso dentro de um shopping, gente. Olha o que tem aqui na minha frente, gente. Dubai. Eu não ouso ter a ambição de mostrar o shopping inteiro pra vocês, mas eu vou tentar mostrar umas partes no caminho, tipo essa, né? Confessar uma coisa, gente, eu nunca entrei nesse coisa de água, eu sempre olho de fora, não é uma coisa que eu tenho interesse, mas dá pra entrar lá no meio. Dá pra ver que aqui tem um cano que a galera passa por dentro. Nunca tive muita... Gente, olha a quantidade de gente no shopping. Sábado à noite, né? Eu tava a caminho da livraria e eu passei na frente de uma das minhas lojas que eu gosto muito e eu vi isso aqui, ó. Se você tá assistindo os vlogs, você sabe exatamente o que significa. Eu comecei a ver umas roupas. Eu vou experimentar, mas ó, gente, boné vai ser a vibe nos próximos meses. Tô falando, ninguém tá me escutando. Peguei vários desse modelinho aqui, mas esse aqui, ó, gente, muito grande. Peguei outra cor, mas ainda grande demais. Continuemos. Eu pedi um tamanho intermediário, mas elas não têm. E daí esse aqui também, ó. Porque não tem suficiente aqui, dá só de fazer o quê? Eu não tenho nem coragem de mostrar a frente, gente.
Mas não curti não, apesar de eu gostar mais ou menos do modelo na frente, tô me sentindo assim. Gente, eu acho que eu gosto muito. Apesar dele tá bem amassadinho, ó. No busto ele não fica tão incrível, mas eu acho que deu uma vibe, né? Eu recém jantei, então tô aqui um pouquinho. Eu acho que eu vou levar. Ó, bem menininha. Eu tô querendo adicionar, né, cor na minha vida, mas eu acho que esse vestido é too much. Acho que é uma vibe meio casamento, assim. É lindo, mas não, acho que não favoreceu também. A cor, ó, gente, finalmente botando um pouco de cor na minha vida. Na real, eu acho que eu gosto, gente. Fazer o quê? Gosto. Mas o lance é quando que eu vou usar isso? Essa é a pergunta. Liguei pra minha mãe, eu vou levar o vestido. Também encontrei essa necessaire aqui, gente. Olha, uma vibe. E essa bolsinha. Gente, tem outras cores, mas eu desisti da bolsa. Depois de ver a cor na câmera. Porque todas as cores que eu tô vendo aqui na câmera são iguais. Mas o amarelo não. Mas eu não gostei nem um pouco desse amarelo na câmera. Eu fiquei, não sei se eu gosto. Completamente surtada por essa coleção de necessaire, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Mas elas são grandes demais. Pra viagem eu preciso de uma menorzinha, ó. Eu nem vou mostrar muito do resto da loja porque eu piro aqui dentro, gente. Real oficial. Até bom que não tem minha letra, né? Porque senão eu levava, olha. Tava indo embora, me apaixonei por uma bolsa, gente. Parece as da Ferragamo, sabe? Mas não vou levar não, gente. Para. Concentra, tem que concentrar. Sacolinha. Milagre, gente. Eu raramente compro coisa real oficial. E vamos terminar a noite no meu lugar favorito aqui do Dubai Mall, que é a livraria. Aqui eles têm as recomendações lá da Oprah Winfrey, do Bill Gates, e aqui tem do Barack Obama os favoritos. E foi assim que eu conheci o Three Body Problem, que eu li há um tempo atrás, que, meu Deus, fiquei dias sem dormir. E este livro aqui, que eu tenho a versão assinada. Quando eu chegar, eu vou mostrar pra vocês e explicar como que eu consegui uma assinatura deste autor. E qualquer pessoa que me acompanha no Instagram sabe que há anos eu só uso essa marca de caderno. Gente, esses cadernos, vocês não têm noção, é uma obra de arte. Tem no Brasil na Amazon, mas custa uma pequena fortuna lá. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o meu cantinho, que eu venho muito, é o de self-help, gente. Não tenho preconceito de livros de ajuda, tá? Porque vou te falar, fizeram e fazem parte da minha jornada real oficial. Esse foi o livro que mudou a minha vida, que eu comecei minha jornada da gratidão. Esse foi um outro livro que me ajudou muito também, que é uma jornada de 12 semanas para você desenvolver a sua criatividade. Próximo mini curso da mentoria eu quero que seja deste livro aqui, ó. O cara por trás do blog que eu gosto muito, o Farnham Street, para modelos mentais. Shane é uma vibe, gente, de verdade. Eu acho o livro uma coisa super pessoal, mas os cantinhos que normalmente você vai me encontrar é filosofia, religião, self-help e ciência. Porque, né, gente, eu sou uma vibe. Eu mostrei aqui o cantinho da matemática, porque já faz algum tempo que eu tô estudando matemática. Eu decidi que nessa vida eu quero entender matemática, eu quero com mais profundidade, eu quero saber, é uma habilidade que eu quero desenvolver na minha vida. Eu sempre tive medo da matemática. E isso é algo que eu não falo nas redes sociais. Estou aprendendo, sei que é uma jornada pra vida de muitos anos, é mais pra alimentar minha curiosidade pessoal. Mas só queria gravar pra te lembrar que tá tudo bem. Você querer aprender coisas que talvez não tenham uma utilidade profissional óbvia, mas que é uma nutrição. Que é uma coisa que você quer nutrir na sua vida. Eu gosto de entender as coisas, sou muito curiosa, eu gosto de entender filosofia, eu gosto de entender religião, eu gosto de entender, tipo, neurociência, gosto de estudar Jung, sabe? Eu acho que tudo me ajuda a entender a mente, mas matemática, física me ajuda a entender um pouco da realidade material, né? E tá tudo conectado. Seguimos. Como nós usamos os nossos dias, é claro, como a gente usa a nossa vida. Estou levando.
casa agora. Ó, aqui tem alguns dos meus livros, nem todos, tá? Mas o que eu falei pra vocês, Ministério do Futuro, está com a assinatura do Kim. Aqui dá pra ver? Um livro de ficção que, na verdade, se espera que não se torne mais tanta ficção em breve, tá? É um livro que foi feito realmente com essa ideia da criação de um Ministério do Futuro até dentro das Nações Unidas, tá? Dentro das organizações internacionais, que é um ministério que ele vai ser criado para lidar justamente com essa questão climática. E o livro começa, tá? Com uma crise climática muito forte, com um evento, não quero dar muito spoiler. E um país específico, ele é muito, muito, muito atingido, tá? É bem pesado e fica assim, com quem fica a responsabilidade disso? E é um livro muito desafiador, gente, assim, tem toda a questão realmente de como que faz para acontecer dentro das relações internacionais, né, de cooperação internacional, de responsabilidade, de lei internacional. Historinha, tá? Agora, quando eu fui num evento de clima em Paris em 2023, essa parte de qual que é o problema hoje quando você tenta offset carbon, tá? Pagar para uma empresa, digamos assim, é uma coisa que eu faço desde 2023, tá? Principalmente quando eu tava nômade, eu viajava muito de avião. E eu tinha muita noção de que, caramba, eu tava emitindo muito carbono com essas viagens. E ao conhecer um cara nesse evento em 2023, ele falou assim, gente, como que vocês agora não offset o seu próprio carbono? Eu fiquei, nossa, eu não sabia que isso era possível como, tipo, pessoa física, sabe? Achei que era mais uma questão para as empresas. E ele falou, qual que é o problema de você entrar num site aleatório que eles vendem, né, cotas, que você, em teoria, tá offsetting o carbono. E ele falou que não tem como garantir. Tipo, falaram que plantaram X árvores em tal lugar. Ele falou realmente de como alguns projetos estavam usando a blockchain para garantir, porque a tecnologia da blockchain, ela deixa as informações de maneira muito clara, né? Foi lá, primeira vez que eu ouvi falar deste livro, que já estava na minha lista há muito tempo. E ano passado, em 2024, quando eu tava na ONU em Nova York, eu fui pro Summit do Futuro, eu vi uma plaquinha dizendo que teria um evento com ele, e ele já tava ali. E eu falei, meu Deus! E eu fui comprar um livro, né? Eu pedi pra ela, ela falou, não tem mais livros disponíveis, já acabou. A fila, né? Tinha, sei lá, umas 30 pessoas ainda. Eu falei, cara, não é possível. Eu lembro que eu fechei os olhos e eu pensei, um livro vai brotar aleatoriamente e eu vou conseguir. Eu juro pra vocês, gente, eu olhei pro lado e tinha um último livro disponível. Depois que eu tinha perguntado pra ela, tá? Eu simplesmente paguei e sei lá de onde surgiu esse livro, gente, não tenho ideia. Foi meio mágico o negócio. E consegui, conversei com ele, assim, em vibes. Aqui tá escrito, ó. O melhor ficção científica não ficção que eu já li. É muito louco, gente, assim, essa questão... Uau, não só da transição climática, mas da crise climática mesmo, é muito louco. Mas é um dos melhores que eu já li, assim, um pouco nessa parte de futurismo, de relações internacionais mesmo, de cooperação e para onde nós estamos indo. Posso em alguns outros vlogs dar dicas aqui de livros, temos vários, mas já que hoje eu tava passando, vi esse, achei legal contar essa história também. Olá, gente. Estou aqui num café, terminando os últimos detalhes pra hoje à noite, né? Pro início da minha entrada, gente, seu rosto, cabelo, mas assim, segue o baile. Aconteceu algo muito louco, muito louco, muito louco. Vindo pra cá, gente, a minha bolsa, simplesmente comecei a sentir uma coisa na minha perna. E a garrafinha de água simplesmente estava vazando. Quando eu tiro o meu computador de dentro da minha bolsa, ele está pingando também. E eu pensei assim, hoje tem a mentoria, é o computador que tá tudo. Eu falei, não. Daí eu limpei assim com a minha blusa mesmo, que eu tava no meio da rua. E, gente, eu tirando os meus cadernos, pingando da minha bolsa, assim. Meu mouse ainda não tá funcionando, né? Isso aqui também, né? O meu AirPods tá todo molhado dentro. Deu um e-mail e fiquei, cara, tem coverage. Eu queria ver se o meu computador ainda tava dentro do negócio da Apple Care, né? Fui ver. E hoje é o último dia da cobertura. E eu fiquei, você tá tirando, brother? Mas meu computador tá funcionando normalmente, assim, já conversei com ele. Mas eu fui ver, né, como continuar com essa coverage da Apple. Vi e-mail hoje falando, querida, seu último dia, se você quiser mais cobertura da Apple, pague. Isso, gente, meu celular estava com 4% de bateria. Tenho vários desses fios. E, gente, olha o estado do fio que eu peguei hoje. E eu tirei esse fio, gente, ele tava pingando. E eu falei, fudeu. Conectei o meu celular e falei, alguma coisa vai acontecer. Começou a carregar normalmente. Até agora não deu nenhum problema. E, em teoria, eu entrei no site da Apple e
receber um callback pra falar com a gente, porque eu queria confirmar se tava tudo certo com a minha coverage, se eu conseguir, né, garantir pros próximos dias. Recebi uma ligação de uma mulher muito estranha, a maneira que ela falava, assim. Eu já tive que falar com pessoas da Apple no passado e são super, tipo, atendimento muito bom. Ela apareceu assim, mas você recebeu um e-mail, que e-mail é esse? Deixa eu ver. E apareceu na minha tela, falou, eu pedi acesso no seu celular para ver o seu e-mail. E na hora bateu assim, e eu pensei, é golpe. E daí eu tirei do meu celular, assim, pra ela não ver. Eu falei, olha, não estou confortável de você ter acesso ao meu celular, thank you very much, e desliguei. Eu falei, cara, não dá, em menos de meia hora, água no meu computador, quase tomei um golpe da Apple, entendeu? Hoje é dia de lançamento da mentoria, os meus livros estão literalmente do lado de fora, já 1 hora secando. Eu quero garantir que os últimos detalhes da mentoria tão certinho, sabe? E eu falei assim, caramba, que olho gordo é esse, né, gente? Ai, aqui não pega não. Tem também todo esse aspecto espiritual, tá? De você estar nas redes sociais, de você estar expondo sua vida. Hoje foi um dia que eu tô sentindo um pouco, eu tô falando, menina! Até vou mostrar pra gente, olha isso aqui, sério. Meus cadernos e minha bolsa secando lá do lado de fora, gente. Há 1 hora já que estão ali, entendeu? O caderno da gratidão ali secando. Jesus amado. Eu tô finalizando agora os últimos detalhes pra mentoria de hoje mais tarde. Começa às 7h30 do Brasil, que é madrugada pra mim. Então, sim, gente, quando eu tô em Dubai, eu trabalho a madrugada de domingo e segunda-feira eu tenho off. Eu vi um vídeo ontem do Tyson. Enfim, não é o lutador de boxe. Ele é um cara que ele é comediante, ele é ator e tal. E ele falando que quando ele começou a carreira dele, ele tava lavando o chão, ele tava fazendo segurança, né? Um dia alguém perguntou pra ele, se alguém te desse $1 milhão pra você fazer esse serviço, como que você faria? Qual o nível de cuidado? Qual o nível de detalhe? Ele falou, cara, quando eu tava trabalhando como segurança, ele falou, ele tinha uma lanterninha que ele garantia que a lanterna tinha bateria, que tudo que ele podia fazer pra garantir que ele tava dando o seu melhor, porque ele tinha na cabeça, né, não sei se tivessem me dando essa quantidade de dinheiro, de responsabilidade, de expectativa também, né, acho que tem essa parte, não é só dinheiro gratuito, é tudo que a gente recebe porque o outro lado tá confiando na gente, porque tem um nível de expectativa. Eu de verdade carrego essa mentalidade, tá, na mentoria, que, cara, imagina que eu tô recebendo $1 milhão ou 10 milhões, mas um valor muito alto. Qual o nível de cuidado que eu vou colocar em absolutamente tudo? Claro que eu tô sempre ficando cada vez melhor, né? Essa é uma mentalidade que eu também tô desenvolvendo. É muito de como que eu posso garantir que esses últimos detalhes estão me dando essa confiança interna de que, né, é como se essa expectativa, essa energia estivesse vindo na minha direção e eu sou capaz de entregar algo que tem muito valor também. E eu acho que é uma mentalidade que super vale a pena a gente pensar e nutrir, que é como que eu posso dar o meu melhor, até nos detalhes. Até se de repente nem tantas pessoas assim se inscreveram quanto eu gostaria, tá tudo bem. Isso é uma coisa que minha mãe falou, às 5, ou às 6, ou às 8, não lembro. Que no dia, né, que ia começar a mentoria, eu falei assim, nossa mãe, pouca gente tá se inscrevendo. Ela, olha, Ana, excelente, isso aí significa que a vida tá te mostrando que é pra você ter espaço para outras coisas que vão vir muito boas. Ela estava certíssima, né? Então a gente tem que confiar também na vida assim, né? Mas o que pega pra mim é essa questão da responsabilidade, de sentir que como que eu posso garantir que eu tô fazendo a minha parte? Enfim, tô muito feliz e tô muito grata e também tô muito orgulhosa das pessoas que estão fazendo mentoria comigo, ou das pessoas que já fizeram no passado, assim, e da vontade de falar não só obrigada por acreditar no meu sonho, obrigada por ver a visão, sabe? Obrigada por acreditar nessa visão, nessa jornada, no que eu criei, mas também eu sinto muita vontade de falar parabéns, sabe? Por ter se escolhido, parabéns por ter saído da sua zona de conforto. Nem sempre é tão fácil, assim, às vezes por questões financeiras, às vezes por outras questões de passar o cartão e de falar que eu vou fazer, e fazer, tá? Não é só a primeira parte. Tô muito orgulhosa dessas pessoas, porque são as pessoas que estão no meu campo, né? As pessoas que eu estou vendo e percebendo que estão fazendo isso e que estão entrando nessa energia também, que é muito boa. Por isso que ela tem que ser cuidada, preservada, porque de vez em quando vem uns, sabe? E a gente fala... Mas hoje eu sinto muito essa energia, assim, de gratidão, mas também de orgulho. Não sei se faz sentido. Eu consegui trabalhar algumas horinhas, organizei tudo pra mais tarde. Tem pessoas se inscrevendo agora de última hora, que é normal. Mas muito grata, muito feliz. Eu já mandei tudo bonitinho, o link de acesso pra hoje, apesar de que tá tudo na área de membros, muito bem explicado. Olha quem tá aqui, gente. Mas, nossa, a gente precisa de água, sabe? No meu corpo, pra dar uma limpada também. Então vamos pra piscina, dar uma mergulhada.
que as energias têm que estar, ó, muito boas pra de noite, pra recepcionar todo mundo, porque daí sim o trabalho começa de verdade. E a bolsa secou, gente. Acabei de escutar, de receber um áudio da Laura, uma mentorana minha. Ela mandou esse áudio, né, sem me falar nada, sem receber esse áudio algumas horas antes do começo de mentoria. O que tem nele, eu acho que é a grande demonstração de que eu vivo a vida dos meus sonhos. Não é esse prédio, ele é maravilhoso, não é esse pôr do sol, é tipo... é a vida, sabe? Eu sentindo que eu vivo a vida de uma maneira que me alimenta, mas eu viver a vida dos meus sonhos é eu sentir que eu estou vivendo o meu propósito, que uma ideia que eu tive lá atrás durante muito tempo, ela se transformou em realidade, que eu fui capaz de criar algo que faz muito sentido, não só pra mim, mas que traz resultado para as pessoas, que eu acho que é isso que importa no fim do dia, né? Querendo ou não, não é só o que sai, mas é o que é recebido e o que as pessoas fazem com isso. E um PS, gente, eu tô aqui deitadinha vendo esse pôr do sol e eu tô ouvindo uma música que ela é tão linda. Eu vou botar na descrição o link pra vocês ouvirem ela. Tô me sentindo tanta gratidão agora, gente. Tô com 5% de bateria, entendeu? Tô sem internet também, enfim. Hoje o dia é longo, já tem bastante trabalho, mas por agora, reenergizando. A mentoria tá prestes a começar daqui a 2 minutos e eu tô muito, muito animada. Já tá tudo pronto. Já falei com todo mundo, já mandei aviso, já me conectei no WhatsApp. Algumas pessoas se inscreveram agora há pouco, mas vai dar certo. Tô muito grata. Vamos lá. Olha quem tá aqui. Primeiro dia. Oi, gente. Eu acabei de me tocar que ontem de noite eu não lembrei de fazer vlog pós-mentoria. Eu acho que eu tava tão animada e tão cansada que eu fui tomar um banho quente e fui dormir. Mas eu só queria dividir um pouquinho a minha gratidão e a minha animação pelas pessoas. Gosto de pensar que quando alguém se inscreve na mentoria, eu agradeço pela confiança no meu sonho, mas eu também parabenizo a pessoa, porque agora a gente tá começando uma jornada juntos que vai ser incrível. Então a gente tem na mentoria também um grupo fit, gente, no Gym Rats, e começa um novo desafio hoje. A galera tá tipo já, meu Deus, quero participar, quero participar. Os grupos me ajudaram muito, eu comecei bastante na academia e desenvolver também alguns hábitos, sabe? Eu acho que em grupo esse accountability, né, ajuda muito. A gratidão de ontem, pessoas maravilhosas se inscreveram, gente do mundo inteiro. Eu até anotei, tinha gente ao vivo falando comigo de Dubai, Paris, UK, tinha gente de Tóquio, várias pessoas também ao redor do Brasil. Animada por essa turma, vibrando junto, tem coisas maravilhosas nos esperando aí para os próximos meses. E só a gratidão, mas agora começa o trabalho, né? Talvez teremos diários bem diferentes daqui para frente. Não de Dubai nos próximos dias, semanas, mas enfim, vou tentar mostrar o que posso e que me sentir confortável e seguimos. Hoje eu tô trabalhando para garantir que todas as gravações já estão aqui. Gente, que lindeza! Também tenho que gravar algumas coisas. Gente, eu tenho muita coisa pra fazer, assim, a minha lista de tudo está gigantesca. As próximas 36 horas será uma loucura, porque eu pego um voo. Acho que eu consigo concluir esse vlog falando quão grata eu sou por esses últimos dias. Vamos lá, vamos com tudo, gente. Merecemos ver os nossos sonhos. Mas agora eu vou voltar aqui pra to-do list, porque... mas vai dar certo, sempre dá certo. Oi, gente, aqui é a Laura. Eu espero que essa mensagem possa fazer sentido e possa impactar a vida de alguém. Para quem não me conhece, eu fiz a turma 5 da mentoria e a turma 1 da nova mentoria. E eu mudei a minha vida em 4 meses, completamente. Hoje eu moro na Europa, moro em Viena, estou trabalhando com a Ana e participei dos bastidores desse último lançamento. E tem sido um privilégio. A minha vida tá um flow de gratidão, porque eu realmente tô muito alinhada com os meus sonhos, vivendo coisas que eu nunca imaginei serem possíveis e distantes da minha realidade. Quando eu entrei na nova mentoria, eu estava completamente perdida. Eu estava me sentindo na zona de conforto,
morava numa cidade do interior de 30 mil habitantes, morava com meus pais, estava trabalhando numa empresa há 4 anos e estava me sentindo estagnada realmente. Mas eu estava muito fixa na ideia de qual empresa eu queria trabalhar, enfim. Por um acaso e por uma mensagem da Ana, entrei na nova mentoria e ela mudou a minha vida. Eu posso dizer que, da minha parte, eu fiz tudo o que eu podia. Eu mergulhei de cabeça, né, nos exercícios, nas atividades, nos ao vivos, eu me conectei com as pessoas, eu busquei, e esse com certeza foi o maior diferencial e o primeiro insight que eu tenho para quem decidiu já entrar na nova mentoria é: façam tudo o que precisa ser feito, porque dói, porque leva tempo, precisa de energia, mas vale a pena. Porque a mentoria ela realmente funciona e ela pode mudar a vida de vocês em 6 meses. Ela pode mudar completamente a vida de vocês, mas precisa partir de uma escolha de querer mudar, porque demanda olhar para as nossas crenças, para os nossos traumas, para as partes mais profundas da gente, as que com certeza abrem portas incríveis, mágicas, mágicas. E o mais incrível e que eu sou imensamente grata é que eu vivi essa mudança de país, essa mudança imensa na minha vida, a maior mudança que eu já fiz de uma forma leve, conectada comigo mesma, conectada com algo muito maior que eu tenho certeza que me acompanhou, porque tudo deu tão certo, sabe? As coisas foram acontecendo, foram se encaixando, e acho que essa é a parte mais incrível de não ser só uma mentoria para chegar num ponto final, mas de chegar lá estruturado, forte, sabe? Autêntico, porque era meu, sabe? Era meu sonho e eu olhei para isso durante a mentoria. Então, eu sou muito grata, Ana, tá deixando meu feedback aqui, por, olha, assim, sem palavras realmente. E para quem ficou em dúvida em algum momento, que chegou a se questionar se talvez deveria entrar na mentoria, confiem que vale a pena, vale o investimento. E essa é a porta aberta. É a porta aberta que às vezes a gente precisa para chegar do outro lado. Eu mergulhei na mentoria, sabe? Eu usei todas as ferramentas que eu podia, porque é possível mudar de vida se a gente realmente decide que isso é uma prioridade, sabe? A nova mentoria vai ser algo incrível. Tenho certeza que tem muita energia da Ana depositada e que eu espero que todo mundo consiga e viva os sonhos que merece e que limite é uma ilusão sempre. Um beijo!